Agora esta chamada está sendo gravada. Gente, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem e animados para esse encontro. E com essa animação, eu conto com a participação de vocês aqui, que vocês possam estar participando, conversando, interagindo por meio do chat. A Daiane está aí e ela vai estar dando uma atençãozinha para vocês especial. Então, hoje, dia 3 de outubro de 2024, os dias estão passando rápido, né? Até há uns dias atrás nós estávamos em março, fevereiro, enfim. Agora nós já estamos em outubro. Daqui a pouco estamos comemorando, né? E nos encontrando para a festa de Natal. Então vamos lá, né? Nós estamos então iniciando hoje a mentoria discursiva focada, né, para carreiras educacionais, em especial para Santa Luzia. Santa Luzia, Minas Gerais. Então, Santa Luzia é uma região metropolitana de Belo Horizonte. Fica aqui, né, próximo de BH, em Minas Gerais. E abriu o edital, nós estamos estudando, a prova será no mês de janeiro, e nós decidimos, então, fazer uma mentoria. Qual que é a diferença, né? Às vezes a pessoa me questiona assim, não, qual que é a diferença da imersão, da oficina e da mentoria? Por exemplo, a oficina de redação, ela normalmente tem 40 alunos. Normalmente é essa faixa de alunos, né? 40. Na imersão, desculpa, gente, na oficina são 40 alunos e nós temos um tempo um pouco longo, né? Normalmente 3 meses. E já na imersão, é um período mais curto, né? Quem participou sabe, normalmente é 1 mês somente. E ali é um esquenta para algo que vem, né? Ou é uma mentoria, ou uma outra oficina, mas também é uma imersão muito rica, né? A gente entrega algo de valor e há uma interação bacana também. Mesmo sendo online, nós conseguimos, né, ter uma interação por meio de um grupo de WhatsApp, né? Até mesmo por meio do e-mail, e aqui nas quintas-feiras. Bom, deixa eu passar aqui nossa apresentação. Falar um pouquinho, então, sobre a professora. Eu, né? Estava conversando com a Daiane, que essa foto eu tinha 25 anos, atualmente eu tenho 33, né? Mudei um pouquinho, envelheci, né, gente? Isso é normal, mas a foto continuou porque eu não tive mais tempo de tirar foto, porque a vida é muito corrida, a vida de adulto, né? Até os 25 anos, Vicente, eu estava mais tranquila. Não é? Quando a gente está mais jovem, a gente tem mais tempo, né? Para tirar fotinha. Sim, com certeza. Agora é um pouco complicado. E olha que atualmente, né, Lô, a gente tem uma aluna aqui, que é a Renata, que é fotógrafa, né? E ela até me ofereceu atualizar as fotos. Mas Pois é, né, então. em breve. Então, para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Lohane, mas a maioria das pessoas me chamam de Lola. E é interessante porque quando alguém fala Lohane, a pessoa não sabe que sou eu. E isso acontece, por exemplo, na escola, né, onde eu trabalho. Por exemplo, a Lohane Morelli, ela trabalhava na escola. E eles confundem, né, porque eles pensam que só a Lohane existe só ela na escola. Eu até comentei isso hoje, eu falei assim, gente, vocês estão esquecendo de atualizar o meu nome lá, meu nome não é assim que escreve. Eles ainda confundem. Então, acaba que todo mundo coloca Lola, facilita, né, Lohane? E na universidade é assim também, na UFMG, no dia a dia, então vocês ficam à vontade. Quem sentir a vontade de falar Lola, pode falar, ou Lohane. Bom, eu sou formada, né, pela UFMG em letras, língua portuguesa, e também Libras. Posteriormente, eu fiz pedagogia na educação à distância, no período da pandemia, e entrei também no mestrado na UFMG. Concluí o meu mestrado, né, na Faculdade de Educação, sou especialista em língua portuguesa e gestão escolar. E atualmente eu sou, né, pós-graduanda em técnica redacional e revisão de textos. Bom, a minha experiência ela é mais voltada para o campo de letras, na área de revisão, então eu atuo muito como revisora de textos, livros didáticos, né, textos acadêmicos, e atuo para uma linha da UFMG, né, sou colaboradora de dissertações e de teses, né, dissertações de mestrado e de tese de doutorado. E atualmente estou aí também tentando doutorado na UFMG, e, Vicente, e vou tentar na USP, não sei se eu te contei, né, o mesmo projeto.
Sério? Eu vou tentar, na Instituto Federal de São Paulo, eu vou tentar fazer o mestrado lá. Estou fazendo pós-graduação agora e vou tentar o mestrado em Instituto Federal de São Paulo. Excelente, excelente. E quando for o momento de escrita do projeto, revisão, você me encaminha para a gente alinhar isso aí, tá bom? Sem Para você problema. chegar lá com chave de ouro, porque a revisão é super importante, viu, gente? Então, bom, um pouquinho sobre mim. Ah, esqueci de falar uma questão. Eu sou servidora na Prefeitura de Belo Horizonte e atuo, né, nos anos iniciais. Então, atualmente, eu atuo como professora pedagoga, né? Então, dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, na escola municipal em Belo Horizonte, em uma escola municipal. Bom, eu quero explicar um pouquinho para vocês como que será a nossa mentoria. Como vai funcionar essa dinâmica aí. Então, nossa dinâmica, ela é uma mentoria voltada para a escrita do texto. Nós vamos trabalhar com tópicos gramaticais? Vamos, mas focando no texto. Uma vez que a prova de Santa Luzia, né, e outros concursos também, exige um valor alto ali na redação. Por exemplo, Santa Luzia está valendo 50 pontos. 50 pontos. Gente, na realidade, quem for bem no português e fechar a redação, entra nos primeiros lugares. Ontem eu estava conversando um pouquinho com a Lohane, acho que foi ontem mesmo, e nós falávamos da nossa indignação quando não há, né, Lohane? Redação. A gente fica triste, não fica, Lô? Ah, não, é muito ruim, cara. Nossa, porque é aquilo que a gente estava falando, ainda mais para o TJ, que era o contexto que a gente estava conversando, muito incongruente isso, não ter redação para o TJ, mas enfim. Mas aí quando vem uma redação linda dessa, valendo 50 pontos, a gente já fala assim, chegou a hora de brilhar. É agora, colocar tudo da oficina e da mentoria em prática. É a hora. Exatamente, exatamente. Uma vez que a maioria das pessoas não valorizam a escrita. Conheço pessoas que falam assim, para que fazer cursinho preparatório para redação? Eu já faço para a prova objetiva, gente, mas é rico. Né? A Fabiana Fantini está aqui, se ela puder até compartilhar daqui a pouco, como que é precioso esse momento. E você começa a ter uma escrita excelente, não só para o concurso, mas também para a sua vida profissional. Né? Então, bom, como que vai funcionar? Nós vamos trabalhar com o desenvolvimento de habilidade de planejamento textual. Nós vamos compreender que a gente não começa um texto do nada. É para escrever tal coisa, já vou partir para as ideias. Porque, de repente, as coisas passam na nossa mente, mas nós precisamos selecionar as melhores informações, o melhor contexto, mas em qual momento? No momento do planejamento. E na mentoria, quando eu faço mentoria, eu gosto de trabalhar com vocês por meio de uma outra dinâmica. Ainda mais que nós vamos começar agora em outubro e vamos até dezembro. Nós vamos criar um cronograma da sua rotina. É sério? Sério. Por quê? Porque esse cronograma você precisa. Gente, aconteceu uma situação recente que eu não fiz a gestão do meu tempo. Eu fiquei desorientada a semana inteira. Só na minha vida acadêmica? Não, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, porque o planejamento você consegue se organizar. Por exemplo, você, quando se organiza no domingo, que é o primeiro dia da semana, porque não é na segunda, é no domingo, você organiza ali seu cronograma. Aí você coloca assim, amanhã eu vou usar tal roupa. Quem faz isso, gente? Quem separa a roupa da semana? Quero saber. Alguém faz isso? Separa a roupa da semana? Não, só eu. Eu, a Érica, Patrícia. Gente, aprendi isso na UFMG, tá? Por quê? Se você já sabe, pelo menos a roupa que você vai usar segunda e terça, aí você pensa assim, essa roupa eu preciso passar? Ainda mais se você trabalha de manhã. Você já deixa ela organizada, entendeu, Fabiana? Aí você se planeja. Igual, por exemplo, eu planejei que hoje eu iria usar vestido, entendeu? Então, já tinha planejado isso quando? No domingo. Porque eu separei a roupa da semana. Mas se acontecer alguma coisa, ok, é flexível, posso mudar. Mas aí você tem um planejamento para você se organizar. Por exemplo, o lanche. A Daiane trabalha comigo na escola, ela prepara, todo dia ela leva o lanchinho dela. Ela prepara no dia?
Não, ela prepara à noite. Porque se você trabalha de manhã e sai de casa às 6 horas, você ainda vai preparar o lanche, você ainda vai cortar as frutas, gente. Então, é esse planejamento. É o planejamento que você leva não só para a sua vida acadêmica, não só para a sua vida de concurseiro, mas para a sua vida pessoal, né? E, além disso, né, quando a gente pensa no planejamento, a gente pensa também no planejamento textual, você tem que pensar na organização de um parágrafo eficiente. Então, você precisa pensar, opa, aqui eu preciso fazer uma introdução. Mas o que entra na introdução? É por meio da organização. Ah, eu preciso fazer o parágrafo, eu preciso organizar o meu parágrafo de desenvolvimento. E é somente um, gente? Quem é aluno meu aí? É somente um parágrafo para o desenvolvimento? Não. São quantos? Entre 2 a 3, dependendo do concurso. Por exemplo, Câmara Municipal, 3 parágrafos de desenvolvimento. Normalmente, aqui no nosso caso, em Santa Luzia, e outros concursos, por exemplo, até o Enem, são 2 parágrafos. E nós temos ainda um outro, que é o último, que é a conclusão. Além disso, nós precisamos fortalecer, é como se fosse uma vitamina, sabe? Quando você precisa tomar um medicamento, você ficar forte, cheio de energia, você precisa fortalecer sua argumentação. E aí, você me questiona, mas eu não sei argumentar. Essa argumentação, ela começa no momento que você está lendo. Aqui, nessas discussões, né, Lô, que a gente cria aqui nos nossos encontros, você vai fortalecendo argumentos que são por meio de leis, por meio de um livro, né, um autor do campo da educação, ou de uma outra área, gente, de conhecimentos gerais. Né? Você não pode focar também só na educação. Você precisa saber o que está acontecendo no mundo. E nas outras áreas também. Precisa ter essa ligação, ou seja, essa conexão com outras áreas. Além disso, nós percebemos que o concurso de Santa Luzia, e não só esse concurso, há outros também, tá? Eles estão exigindo outros temas. Mas como assim outros temas? Temas contemporâneos, de áreas de conhecimentos gerais, né? E também do campo da educação, lógico, pode acontecer, gente? Claro! E se acontecer, maravilhoso para nós que somos professores, ou que temos uma formação em licenciatura. Mas, Lô, que excelente, exatamente, contagem, o tema foi sobre, né, alimentação saudável, e nós estudamos isso aqui, não foi, Lô? Uhum. Nossa, eu quase morri quando eu vi alimentação saudável, porque eu não gosto do tema, né? Mas enfim, aí eu meti uma Magda Soares lá para ela não ficar ressentida comigo, porque eu não falei dela em Neves, que o tema foi de alfabetização, e aí foi isso, puxei sardinha pro meu lado, porque eu não gosto do tema, então, mas deu certo. E nós tínhamos estudado esse tema foi interessante, porque nós passamos por ele, mas numa outra vertente, alimentação saudável na vertente da obesidade, não lembro muito bem, mas é interessante que quando você faz parte de um grupo de estudo, às vezes tem algum colega que fala assim, ô professora, por que não estudar esse tema aqui? E de repente você traz ali outros temas, e você dialoga, e chega na prova, cai aquele tema. Eu lembro que nós estávamos estudando para o concurso de Belo Horizonte, mas lá em Lagoa Santa caiu sobre inteligência artificial, uma coisa assim. A Eliane mandou mensagem, um áudio de 4 minutos, contando a experiência dela. Então, às vezes, o que você estudou no passado, na oficina, não dialogou agora no concurso, mas pode cair agora em Santa Luzia. Então, o conhecimento ele é sempre válido. Bom, além da redação, nós vamos trabalhar com os tópicos gramaticais também. Aí, tem coleguinha entrando aí. Renata, boa noite, seja bem-vinda. Nós vamos trabalhar com tópicos gramaticais também. Em especial, paralelismo sintático e outros tipos de paralelismo. Por quê? Essa banca gosta de gramática. Então, se você sabe gramática, você vai bem na prova objetiva de língua portuguesa e, claro, na sua redação também. E, além disso, nós temos algo muito especial neste grupo, gente. São as trocas de saberes. É um grupo que mobiliza, é um grupo que permite você falar, é um grupo que sua participação ela é válida. Então, vale a pena você participar. Quando você analisa o valor do investimento, é muito simbólico. É muito simbólico pela equipe que nós temos, pelo aquilo que a gente oferece, e, claro, pelo tempo também, que isso é um trabalho, né? Eu não estou aqui, né, como voluntária. Eu faço um valor simbólico, mas eu recebo por esse trabalho.
Então, eu tenho que ter compromisso com vocês. E aí, vocês vão fazer, né, amizades aqui também. Alguém fez amizade já na oficina? Alguém já conheceu alguém aqui na oficina, online, e depois teve a oportunidade de virar amigo lá fora? Alguém já conheceu alguém aqui? Fez amizade? Conta aí no áudio, gente. Eu, Você conheceu quem? Fabiana, eu conheci quase todo mundo que está aí. E que eu fiz amizade, eu fiz com a Mana. Agora tem uma amiga mesmo. Amiga mesmo. A mana é a Elza, né? Elza É. Gomes, lá de Elza. Contagem. É a Elza. Mas eu acho que tem mais gente aqui, ó. Deixa eu ver. Renata. Nós fomos para casa da Renata recentemente, uma aluna. Gente, olha que A interessante, gente né? criou um vínculo, gente. Criou um Real vínculo. mesmo. A Fabiana Fantini, né? A Stephanie, nós tivemos encontro recentemente. E aí, esse grupo permite uma interação bacana. Fabiana Fantini, você está aí conosco? Estou sim. E aí, Fabi? Porque a Fabi, gente, é a nossa... a mascote é a Lohane. Veterana. A mascote da turma é a Lohane, mas a Fabi, gente, ela iniciou lá atrás. Então, ela conhece a trajetória. Ela é nossa parceira, ela é nossa amiga. Fala um pouquinho da sua experiência nos cursos de oficina e imersão. Oi, gente, boa noite. Olha, eu conheço Lohane desde 2019, que ela corrigiu meu TCC, indicada pela minha tia, e daí para frente, né? Aí eu não larguei Lohane, porque ela me chamou para o curso que ela estava começando a fazer de redação. Eu fui para os cursos dela na pandemia toda, fizemos grupo de estudo, fiz o concurso da PBA, fiz de Contagem, depois fiz de Belo Horizonte, passei no de Belo Horizonte e agora fiz esse outro de Belo Horizonte, passei novamente. Estou no segundo BM e vou falar com vocês, né? Puxando sardinha para o lado dela, não. Mas as minhas notas da redação foram essenciais para eu poder passar nos 2 concursos da PBH. Então, assim, essa troca desse curso é muito interessante, igual ela falou, que realmente o que a gente treina nas redações é o que cai na prova objetiva. Então, você já chega lá na prova já preparada para as 2 coisas, para a prova objetiva, para a prova de redação. Né? E esse tempo que eu passei fazendo os cursos foi muito bom, conheci as meninas, a gente trocou muita experiência, foi muito legal. E hoje eu estou aqui prestigiando, dando força para esse curso que vai ser outro sucesso, eu tenho certeza. E é isso mesmo, é foco e entregar as redações, treinar as redações, que dá certo, gente. Gente, eu tenho um orgulho da Fabiana e recentemente encontrei sua tia, Fabi, Arlete. Arlete. Nossa, ela ficou Pois tão é. feliz quando ela me viu, que ela não sabia, né, que eu estava na nova escola. E, Que ótimo. e ela falando assim, Lola, ela só me chama de Lola, né? Ela, ai, Lola, que bom saber, Fabiana. Porque, gente, Fabiana, hoje, 2 matrículas. Tem desafios, pessoal? Tem, sim. A vida real, ela tem desafios. Mas quando a gente para assim, para agradecer mesmo a Deus, a gente lembra lá de trás, da onde nós estávamos. Em muitos momentos, nós não tínhamos nem credibilidade, né, Fabi? Perante a nossa família, talvez, né? Dos nossos colegas. Exatamente. Mas quando a gente tem um objetivo na vida e tem fé em Deus, foco, a gente, é só ir para frente. E andar com pessoas que pensam igual a gente, né? Eu andei no curso da Lohane, que nos incentivava todos os dias a não parar de estudar, e foi o que eu fiz. E, graças a Deus, hoje eu estou no segundo BM, muito feliz, e torcendo para todo mundo entrar também, que vale a pena o esforço, viu, gente? Vale a pena. E outra questão que eu achei interessante que a Fabiana falou, gente, é que nós, no momento difícil, tá, da pandemia, nós seguramos a mão uma da outra ali, né? E tinha outras meninas também envolvidas aí no nosso grupo de estudo. E nós decidimos estudar. E ali nós conseguimos, né, Fabiana, entender a lógica do concurso. Por quê? A gente teve um tempo também legal. Vamos falar a verdade, nós tivemos um tempo legal. Nós podíamos participar de várias lives
e era uma união total. E nós Sim. nos fortalecemos também emocionalmente, porque, por exemplo, eu estava sozinha, né, Fabi, morando sozinha. Sim, E foi tempos assim, que teve que focar mesmo, né? Tempos difíceis, mas deu certo. porque nós tínhamos duas escolhas, ou a gente ficava assistindo o Jornal Nacional, ou nós parávamos de assistir jornal e iríamos estudar à noite. Era tipo isso. E aí nós decidimos nos unir, nós éramos 6 meninas. O grupinho era mini, viu, gente? Mas nós nos fortalecemos muito. E ali não tem jeito. Aí agora as meninas são amigas, né? Era a primeira turma, e aquela primeira turma se tornou parceira, amizade total. Por quê? Porque a gente se fortaleceu. Então, nesse processo, eu aprendi com elas e eu também pude ensinar. Foi uma troca muito rica. Por isso que eu sempre registro no nosso grupo trocas de saberes entre os membros. Todo mundo interage. Gente, só quem não curte sai fora, mas a maioria permanece e dá continuidade. Por quê? Porque a gente não divulga. Quem me conhece sabe, a Elza não está presente, daqui a pouco ela vai entrar. Ela fala que eu não sou boa no marketing, mas aqui é muita indicação. E recentemente nós fizemos uma pesquisa e 35 pessoas responderam que entraram na imersão por conta de indicação. Então, eu sou grata a vocês pela confiança e, claro, também pela amizade. Agradeço também a Fabiana aí pela fala, uma fala muito bacana. Alguém da antiga aí gostaria de falar também? Stephanie, poderia falar um pouquinho? Eu? Ó, eu sou da mesma época aí da Fabi, né? Eu estava presente aí no grupo de 2020, na pandemia. 2019. Você estava, Estava sim, no. era você. Sim, Esqueci. a gente estava A Lívia. estudando para contagem. Aí a gente fez o grupo para estudar. Sim, 2020, Stephanie. 2020? Você Estou entrou. perdida no tempo. Na pandemia, Stephanie. Você entrou? Foi. Pois é. E aí, continuo aqui. Imersão, oficina, mentoria. Tudo quanto é curso que a Lohane inventa, eu tô aqui. Gente, olha o que ela disse aqui no chat. Aqui, a nossa amiga Valquíria. Ô, Fabiana, você leu essa mensagem aqui? Da Ornelina? Como que você... Fala no áudio aí. Ela falou que é amiga da... Conta aí, você é amiga da Valquíria Prates, né? Isso. Sou sim. É ela que me mandou o link. Então, o nosso grupo era esse. Era eu, Stephanie, Valquíria. Valquíria é maravilhosa. E Valquíria passa no concurso de Santa Luzia. Aí ela foi nomeada. Ela queria muito PBH, né? Acabou que ela foi, gente, Deus sabe para onde você vai. Ela queria muito Prefeitura de Belo Horizonte. Sabe para onde que ela foi? Para Santa Luzia. E aí hoje eu ligo para ela e falo assim, Val, ela é tia do Jackson, né, meu amigo? Ô, Val, você quer sair de Santa Luzia? Não, agora eu continuo aqui. O salário tá bom, ela tá gostando. E ela falou que você é amiga dela, né? Isso. Você trabalha com ela em sala? Isso. Ah, muito bom, então, isso aí. Então, daqui a pouco é você. Bom, gente, pode desligar o áudio aí, então que eu vou dar continuidade numa questão que eu quero pontuar com vocês. E daqui a pouco eu passo novamente a fala, que é o seguinte, aqui na nossa mentoria, eu vou falar que a nossa leitura obrigatória é em relação ao edital, tá? Por exemplo, é a nossa Bíblia. Por quê? Eu observo, né, que eu participo de alguns grupos, e eu tenho certeza que vocês também observam isso. Que a pessoa pergunta assim lá no grupo, gente, que dia que é isenção? Aqui não. Aqui no nosso grupo, sim. A gente vai se fortalecer, porque eu vou divulgar para vocês, uma outra colega. Mas esse nível de pergunta em um grupo aberto, aqueles grupos, sabe, que tem mais de 300 pessoas, eu acho assim que é quem está alienado. A pessoa alienada, ela que questiona. Gente, vai ter prova de redação? Porque aqui, no nosso grupo, o nosso foco sempre vai ser o edital. O tempo inteiro a gente vai retomar o edital, o tempo inteiro. Não, mas espera aí, estou em dúvida, vou lá no edital. É a nossa base, gente. Não adianta eu inventar algo aqui, eu não posso inventar. Né? E vocês, em alguns momentos, vocês acreditam em professores de uma live, vocês acreditam em um colega, até mesmo uma pessoa desconhecida no grupo. Só que vocês precisam confiar mais na leitura de vocês. Então, nós vamos ensinar vocês a ler o edital. E ler esse edital em profundidade. Então, por exemplo,
Vocês precisam anotar na agenda de vocês, no despertador de vocês, que no dia 11 vai iniciar a inscrição. Mas por que você não colocou o último dia? Por que não? Porque a gente vai colocar nos primeiros dias. Ainda mais concurso público. Então, se você fala assim, não, vou tentar, ok. Não tem problema não, tenta no último dia. Mas se você tem um objetivo e tem uma meta, é no primeiro dia. E se você não está trabalhando, tem um CAD único, ou, enfim, faz parte daqueles critérios, gente, tenta isenção. Eu tentei isenção por muito tempo. Eu tentei isenção no mestrado, em concurso público, no Enem. Vale a pena? Vale. Porque você vai treinar. Mas eu estou inseguro ainda. Mas você pode pegar isenção? Posso. Então, faça a prova. Então, esse é o conselho que eu tenho para vocês. Em relação à nossa prova, nós temos 60 questões, pessoal? Não, nós temos 30. E, recentemente, tanto eu quanto a Stephanie e alguns outros colegas, escutamos pessoas falando aí por aí, gente, que nessa prova de Santa Luzia, né, Stephanie, iria, né, vai rolar 2 questões discursivas. Alguém ouviu isso, gente? Eu fiquei assim, arrasado. Não, Lohane, falou 4. Foram 4 questões discursivas. Ali a gente começou a passar mal, né? Eu lembro que eu estava ansiosa, eu falei, meu Deus, eu não estou sabendo ler o edital, como assim 4? Gente, tem algo errado aí. Alguém falou numa live, ou a pessoa não prestou atenção, aí depois escutei, não é 4, não, é 2 questões. Gente, não é isso. Leia o edital, porque se houver alguma alteração, eles vão passar lá eles vão, como que fala, Lohane? Quando eles alteram, né? Retificação. Isso. Eles vão salientar a vocês. Então, até o momento, gente, são 30 questões objetivas, né? Ou seja, 30 questões fechadas e uma prova discursiva. Essa prova discursiva, a pessoa fala assim, eu li esses dias, que bom que discursiva não é a mesma coisa dissertativa. Não, gente, é a mesma coisa. Discursiva e redação é a mesma coisa. É como se fosse um sinônimo ali. Discursiva e redação é a mesma coisa. E aí vocês vão perceber que vocês terão 4 horas. Mas por que 4 horas? Porque normalmente quando há redação, você ganha 1 hora a mais. Então, normalmente o concurso ali são 3 horas, mas por conta da discursiva, ou seja, por conta da redação, vocês terão 4 horas. Vale quantos pontos? 50. Aqui no grupo é acima de 48, tá? É acima de 48, que, né, gente, às vezes é complexo fechar, mas aqui, nesse grupinho aqui, tem certeza, acima de 48, nós vamos tirar aí. Bom, qual que é o mínimo? 20 linhas. E o máximo, 30. Aqui nesse grupo, alguém faz 20? Não. Aqui é entre 28 a 30, que é o máximo, 30. Mas por que 20? Não, porque 20 é a pessoa que não tem muita criatividade na argumentação. A pessoa que ela não sabe argumentar bem, ela fica ali no 20. Não, mas aqui não. Aqui nós vamos nos preparar para escrever 30 linhas. Combinado, pessoal? Manda um joinha aí, vocês estão me ouvindo bem. Bom, o tema você já sabe. É tema de conhecimentos gerais. Então, qualquer tema que rolar ali, você vai saber argumentar. Agora, você também precisa saber a técnica. Então, como é conhecimentos gerais, para quem está lendo, está ligado aí, né? É uma pessoa atualizada, vai se dar bem. Bom, alguém poderia ler essa frase, por gentileza? O que é mais difícil não é escrever muito, é dizer tudo escrevendo pouco. Quem escreveu essa frase foi Júlio Dantas, ele foi um escritor e médico também, português, né, lá de Portugal. E aí, gente, recentemente, essa é a frase que está no meu status de WhatsApp, naquelas mensagens. O que é mais difícil não é escrever muito, é dizer tudo escrevendo pouco. Bom, eu participei de uma banca, de uma defesa de mestrado, de uma moça da área de letras, lá do Cefet. Ela concluiu o mestrado dela na área de linguística e ela é revisora textual. E, normalmente, as pessoas escrevem 150 páginas, 120 páginas. Ela escreveu 70. E a professora da banca ressaltou isso.
que ela não precisou encher linguiça, mas ela sabia escrever. Então, o mais difícil não é escrever muito, é dizer tudo escrevendo pouco. O que eu quero dizer, gente? Porque nós temos 30 linhas. Eu conheço pessoas aqui que estão fazendo pós-graduação. Ah, mas no TCC são 40 páginas, enfim. Mas você precisa saber escrever de tudo de uma forma coesa e coerente dentro de 30 linhas. E aí você vai precisar ter uma riqueza vocabular. Por exemplo, você não pode repetir palavras, você não pode repetir conectivos. Enfim, agora pensando na nossa vida, o que significa essa frase? Alguém gostaria de falar o que entendeu dessa frase? Eu acho que está comentando sobre o quanto é difícil ser objetivo nas coisas e se manter constante nas coisas também, passando para a nossa rotina aqui de concurso, é isso, você pode falar 1000 coisas sobre a sua rotina do concurso, você pode planejar 1000 coisas, é aquilo que você estava falando do planejamento, muito importante, essencial, só que assim, no fim das contas o planejamento não vai ser feito sozinho, se você não se colocar ali para fazer, não vai funcionar, e é mais ou menos isso, você escrevendo muito, você perde o foco. Você vai falando, depois você chega lá no começo e fala assim, o que eu ia falar mesmo? Porque, tipo, eu falei 1 milhão de coisas, o que eu ia falar mesmo? Então, eu acho que é um pouco isso, de como é difícil a gente ser objetivo com as nossas coisas, com as pessoas. Exatamente. Quando você fala sobre isso, Lohane, eu lembrei da introdução, né? Porque, às vezes, é difícil começar um texto, né? E aí a pessoa, ela se perde, que ela tem que contextualizar o tema e elaborar a tese, né? A opinião dela de forma pessoal acerca daquele tema. E é isso mesmo. Às vezes, nós precisamos ser objetivo. E permanecer, né, gente, ali no nosso foco. Compreender que não é sobre o muito. Tem uma pessoa que questionou esses dias assim. Ah, eu recebi o anúncio. Fulano divulgou. Mas eu queria saber quantas redações nós iremos escrever, porque você não colocou. Eu não coloquei de forma estratégica. Falei, dessa vez eu não vou colocar. Normalmente eu coloco. 6 propostas, 4, enfim. Dessa vez eu não coloquei. Quem percebeu isso, não sei. Mas eu falei com ela uma frase. Não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade da sua escrita. Eu lembro que teve uma vez, eu não sei se a Elza que entrou aí agora, seja bem-vinda, Elza, minha aluna querida, ela participou de uma oficina que foram 20 redações, mas foi uma oficina de quase 6 meses, viu, Lohane? Essa história todo mundo já conhece. E aí, poucas pessoas fizeram. Por quê? Porque nem todo mundo consegue permanecer. Mas eu percebi também que muitas pessoas, elas querem enviar, mas elas fazem na correria de qualquer jeito. Então, não é sobre isso. Não é sobre você escrever muitas redações, mas você escrever 4, 5 redações com muita qualidade. Estudando, pesquisando, e é isso, tá bom? Então, essa é uma frase aí que vocês devem escrever, guardar na agenda de vocês, e depois pesquisar um pouquinho mais sobre esse escritor também. Bom, no final, o que é escrever, né? Porque algumas pessoas falam assim, nossa, eu tenho tanto medo. Gente, eu quero só fazer uma... Não tem problema, tá? Você pode responder com a maior tranquilidade do mundo. Alguém se sente tenso no momento de escrever uma redação ou participar de uma seleção, de um vestibular? Alguém se sente inseguro? Tem uma certa ansiedade nesse ato de escrever? Quem tem, poderia comunicar aí para eu saber se tem, de fato, pessoas que têm esse problema com a escrita? Eu tenho. O que você sente, Fabiana? Eu sinto vontade de sair correndo. Na hora, assim, você Não, um fica... negocinho assim. Eu já até contei que na hora que eu fui fazer a prova agora, PBH, na hora que eu vi lá o tema, eu já saí procurando uns murais, assim, da escola para ver se tinha alguma coisa. Não tinha nada. Eles tiraram tudo, né? Emocional da gente conta muito. Mas aí a gente vai usando as técnicas que a gente aprendeu, né? Isso. Aí começou, calma, chuva de ideia, calma, não, você já tem, A chuva de ideia, você lembra do Ângelo. É ele mesmo, chuva de ideia, já bota a chuva de ideia aí. Não, tem povo que tá morrendo de medo lá, a dona Dita até passa mal. Ih, tá todo mundo igual. Mas eu sinto essa ansiedade mesmo. Antes, bem mais, tá, Lohane?
Antes eu me deparava com papel, eu não conseguia mesmo assim, sabe? Depois das nossas monitorias agora, e para mim está sendo um prazer. Inclusive, está refletindo na vida dos meus meninos. Você poderia contar sobre Isaac? Essa eu quero falar, gente. É muito bacana, assim, porque é algo simples, porque eu sei que eu estou lidando aqui, conversando com professores que já atuam, muitos deles já atuam, né? Já tem gente que já tomou posse e já tem experiência. E a minha experiência são com os meus filhos, porque eu acompanho tudo deles. Eu faço questão de saber se eles estão aprendendo mesmo de verdade ou só estão decorando. Então, eu faço questão de acompanhar. E o Isaac pegou uma redação esses dias para fazer, uma redaçãozinha, e eu acho muito bacana que ele tem isso lá na escolinha dele. E ele precisava falar o que ele seria se ele fosse um anjo. O que ele faria se ele fosse um anjo. Ele começou a falar, né? Ele já faz a chuvinha de ideias, né? Tudo bonitinho, já ajudei. E aí eu falei com ele, mas é o seguinte, Isaac, você está colocando aí no seu texto o que você faria se você fosse um anjo, mas e seu coleguinha mais simples, assim, que você não souber o que é um anjo? Você primeiro vai ter que contextualizar, você vai ter que primeiro contar. Aí ele, então, peraí, mas eu vou fazer aqui nesse primeiro parágrafo. Anjos são seres celestiais. Aí eu perguntei, o que eles fazem? Eles lutam contra o mal. Eles protegem. Aí eu falei, então tá, você já começou aí, você já introduziu. No segundo parágrafo, a gente vai mudar um pouquinho dessa fala. A gente não vai falar mais dos anjos, a gente vai falar de você, o que você faria se você fosse esse anjo. E aí ele fez uma redação, ficou tão bonitinha, e eu achei que ficou tão bem construída. No finalzinho, ele colocou desse modo. Já está assim, usando essa linguagem. Pequenininho, você imagina que... Tem 8 anos, ele está no terceiro aninho, mas eu acho tão fantástico, eu já estou sonhando, eu fico sonhando. Meus alunos têm que ser assim, gente. Meus alunos têm que saber escrever, gente. Se não souber escrever, vai desenhar, mas vai desenhar na ordem certa. Não, aqui, ó, isso aqui, ó, é pro Isaac, gente, que o Isaac ainda vai ser meu aluno no futuro. Você vai ver, você vai adorar. Isaac é bacana, eu tive uma experiência com o Isaac, né, de fazer uma atividade na sua casa, né, Fabi? E foi bem legal, assim. Foi. A Manu também, sua menina, muito bacana. E, assim, eu achei legal porque a Fabiana já está introduzindo ali para o Isaac a estrutura de uma redação. E o mais interessante é no momento que você pensa assim, e o seu colega? E o seu leitor? Você tem que contextualizar para ele. Sabe por quê? Você não escreve um diário. Você escreve para o outro ler e para o outro entender. Estou mentindo, gente? Agora é lógico. Eu estou escrevendo um diário. Ok, faça os códigos. Coloca lá sua chavinha. Aí é seu. Mas no ato de um concurso público, num e-mail para a sua faculdade, no e-mail lá para o seu trabalho, você escreve para o outro. O outro precisa compreender a mensagem. A mensagem precisa ser clara. Então, quando a gente pensa o que é escrever é uma forma de representar a linguagem oral por meio de símbolos gráficos. Ou seja, gente, as letras, né? É um ato de significar, de representar ideias, de criar conceitos. Você pode também expressar sentimentos por meio de um poema, para quem gosta da literatura, né? Igual o professor Ângelo, tudo é literário para o Ângelo. Nós estávamos em São Paulo e na Avenida Paulista tinha algumas coisas lá e ele falou assim, Lola, o que você sente ao ver essas folhas caídas? Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, Ângelo, estou pensando nisso agora. A gente começou a discutir na Avenida Paulista. Eu estou pensando nisso agora, estou pensando em outra coisa. Você está falando de folha caída, você ser literário. Olha isso aqui. Então, se a pessoa ela viaja, mas essa viagem é legal também. E quando o Ângelo ele vai fazer uma narrativa, ele narra esses momentos, né? Porque ele trabalha muito no campo da literatura e eu no campo da linguística. Mas nós fazemos escritas colaborativas, né? E aí ele traz, é muito diferente, gente. Quando você pega um texto, é o mesmo, é um único texto, mas são duas pessoas escrevendo. Vocês começam a analisar uma escrita poética, é o Ângelo. E uma outro nível de escrita já é a minha. Eu já tenho um outro estilo de escrita. E é o interessante, quando a gente pensa em estilo de escrita, porque quando você escreve, você traz seu estilo. Tem até na disciplina lá da letras, na área de semântica, tem um estilo. Gente, para com essa mania de modelo de redação.
sabe? Ai, mas eu gosto de pegar modelo. O modelo é só para você fazer análise. O modelo, né, Lohane? O modelo é para você ler, analisar. Agora, o modelo é para você virar uma máquina. Tem gente que faz isso no Enem, não tem? Tem, e assim, a questão do modelo é interessante para quem, principalmente igual você falou, do Enem, que não tem noção da estrutura da redação, da questão dos parágrafos, disso tudo que a gente comenta aqui nas oficinas, é interessante para você entender, como se diz, como é que um negócio desse aqui, vamos dizer assim, referência padrão, como se diz, teria que ser como? Até aí, ok, mas só que aí o jeito de você colocar aquilo, contanto que respeite a estrutura e os termos corretos, é seu. Então, assim, eu, por exemplo, eu demorei um tempo para sair do molde redação Enem, assim, eu comecei para o concurso, e aí lá no último parágrafo ficava, não, porque aí o governo federal, por meio do não sei o quê, eu falo, pelo amor de Deus, chega disso, nossa, eu preciso parar com isso. E assim, e é um curso, porque você vai engessando mesmo, vai engessando essa coisa do modelo de ficar. Aqueles esqueletos eu acho pavoroso, porque eles já têm a frase, aí coloca o tema que foi sugerido. Eu falo, gente do céu, eu falo, nossa, conseguem robotizar tudo, eu nunca usei. Esqueleto não, mas eu fui ficando engessada no modelo do vestibular, né? Exatamente. E você, Lô, fala a mesma coisa que o Jackson. Ele falou assim: eu estou precisando de cura e libertação do Enem. E é muito louco isso. Por que, Jackson? Porque agora eu sou concurseiro e eu chego fazendo proposta de intervenção social. Apesar que o CNU, ele exigiu 2 propostas de intervenção. Gente, é legal o Enem? É. Como é interessante do Enem? Porque eu tenho estudantes do Enem, eu tenho essa linha Enem, e os meninos estão escrevendo muito bem. Quem participou da imersão não foi Patrícia? Patrícia, você pode falar no microfone? Você conheceu os meninos do Enem. Você viu o nível deles? Vicente, você lembra dos meninos do Enem? Do ensino médio? Vicente, Patrícia. Sim, lembro. Eles são fraquinhos? Ah, sim. São fraquinhos, sim. Eles? Sim. Os meus meninos do Enem? Nem um pouco. Tô falando dos meus, não, de São né? Paulo, né? Aí já não sei, não, tô falando dos meus aqui. Ô, Vicente, os nossos alunos da imersão, aqueles meninos que você conheceu, Pedro, Não, eles são são bons, potenciais, são maravilhosos. Estão maravilhosos, sim, sabem escrever muito bem. Gente, eles dão um show. Mas por quê? São alunos também, assim, que estão em busca da redação nota 1000. Eles já tiram 960, 980 na redação. Então, eles estão finalizando o 3º ano, Pedro já finalizou, a mãe dele vai até agora entrar nesse curso conosco. Ela não está aqui, depois eu até mando uma mensagem para ela. E ele é potencial. Mas são meninos que treinam muito. Eles têm uma estratégia, né, Lô, de escrita. Mas sabe o que eu acho legal dos meus meninos, né, dessa turminha agora da imersão? Que eles conseguem trazer outros repertórios, não aqueles mesmos textos que você, sabe, aquele mesmo autor que todo mundo usa, não, eles estão lendo outras obras literárias, eles estão em busca de um novo, eles estão acompanhando as notícias, nós estamos trabalhando com a temática da semana, que é sobre vícios, né, Vicente, não foi, Vicente? Vício da ludopatia, né? Isso, que são vícios em jogos de azar. Isso, é isso mesmo. Gente, nós estamos trabalhando com esse tema e nós começamos a desenvolver o trabalho, e depois a Sofia encaminhou, né, uma notícia. Então, eles estão em busca de um novo. Eles não ficam naquela fórmula, todo mundo usa o mesmo filósofo, eu vou usar também. Não. Eles estão lendo outros livros. Então, eu aprendo demais com eles. Então, é isso que vocês precisam entender. Escrever, gente, é terapêutico também, sabe? Futuramente, eu estou com um projeto aí de trabalhar com vocês, uma pesquisa que eu vou realizar sobre a escrita terapêutica. E aí vai ser uma outra vertente, uma vertente muito bacana, porque vocês vão descobrir que é possível você se libertar de várias coisas por meio da escrita. E aí eu conheço pessoas que chegam na oficina, que chegam na imersão ou na mentoria de escrita acadêmica e falam assim: Lola, eu tenho um trauma na escrita por conta do meu orientador. Eu tenho um trauma na escrita por conta de um professor lá do ensino fundamental. Mas aqui vocês precisam se libertar disso, gente. Aqui vocês precisam pensar assim, o que aconteceu lá atrás ficou. Eu não fui aprovado, logo na redação, mas agora vocês precisam mudar a chavinha da mente de vocês. E começar a entender que agora é o momento de escrever. Se está com dificuldade, você só vai saber se você ir para a prática. Você precisa ir para a ação. Por isso
que as pessoas que se destacaram na oficina e ficaram nos primeiros lugares e foram nomeadas, elas treinavam sempre, elas eram as primeiras a entregar o texto. Fabi? Ô, gente, só para compartilhar aqui com vocês, que quem teve no grupo passado, eu acho que eu já tinha até comentado, eu tirei 1,5 na redação, e aí Lohane deu uma analisada e falou, não, Fabiana, você pode entrar com recurso que você vai conseguir aumentar, só que Lohane não conseguiu fazer o recurso para mim, ela estava cheia, estava tudo muito corrido, e aí o que eu fiz? Eu mesma montei o recurso. Olha só, para quem não tinha experiência com escrita, né, gente, foi Deus demais me abençoando. E aí aumentei a minha nota de 1,5 para 16,5, que fez muita diferença para mim. Não, aí você ficou aprovada, né, Fabiana? Aprovada, graças a Deus. E nessa época aí, eu abri uma agenda, aí eu fiz as análises, e a primeira análise foi a sua, não sei se você lembra disso. Foi. Eu peguei o seu texto, eu lembro que nós tínhamos conversado, eu falei assim, Fabi, eu vou fazer uma análise para você. E aí eu fiz a análise lá para a Fabiana, fiz a análise para várias pessoas, só que por conta, gente, da dinâmica, a nossa vida é muito pesada, a rotina. Aí eu fechei somente 20 recursos, e não tinha mais. Só que eu falei assim, Fabiana, você tem potencial de escrita. Então, por meio da análise, porque a análise significa o quê, né? Para eu contextualizar. A análise significa o quê? Gente, eu tenho que ser verdadeira, tá? Se você tem potencial para entrar com recurso ou não. Não é isso, Fabiana? Mas deixa eu te falar, você acredita que até o último minuto do segundo tempo, eu estava reproduzindo a sua análise? Me deu um estralo, Deus olhou para mim e falou, não é isso não. Você está reproduzindo a análise, você não pode fazer isso, você tem que fazer assim, assim, assado. E eu fiz, gente. Ô, gente, eu sinceramente, eu ganhei a vida aí, tá? Mesmo que não tivesse me chamado, mesmo assim, né? Não importa o resultado, só de eu ter ousado a fazer esse recurso, foi bem demais. Eu tive 2 alunas, a Fabiana e uma outra moça também. Eu lembro que, não sei se foi Giane, ela falou, Lola, por favor, eu não tinha mais condições, e acho que parava 4 horas da tarde. Tem um prazo curto, fechava 4 horas, né, o envio. E aí eu falei com ela assim, olha, eu já te entreguei a análise. Por meio da análise, a análise te dá um direcionamento, né, Fabiana? Se você tem potencial para tentar recurso ou não, porque eu fiz a análise de uma pessoa que eu falei, não tem jeito, você de fato não vai conseguir. Gente, ela mandou e não conseguiu, porque a análise revela isso. Então, a análise revela assim, olha, a banca foi injusta. Normalmente, quem faz a análise é o profissional mesmo, da letras, né? E aí, ou um estudante, né, concurseiro aí muito avançado, que está acostumado com concurso e com recursos também. E aí, eu lembro que a Fabiana foi e fez o dela e conseguiu. E eu lembro também que nós tínhamos uma aluna, e essa aluna, eu abracei também a situação dela, praticamente tirou 0. Eu falei assim, não, houve erro aí. Gente, ela tirou 29,5. Porque a banca errou. Mas por que a banca erra? Porque somos humanos. E somos nós, enquanto humanos, que fazemos a correção. Então, por isso que você tem que entrar sempre com recurso. Eu lembro que na UFMG eu entrei com recurso e ganhei 4 pontos. Tem que entrar. O não você já tem, né, Fabiana? Você está em busca do sim. Entendeu, gente? Então, é isso. Bom, agora eu quero fazer uma perguntinha para você. Quais competências... Eu estou tipo BNCC aqui. Quais competências e habilidades, né? Quais competências e habilidades são necessárias para escrever bem? Para escrever bem, quais competências? Quem poderia falar? E quem está caladinho? Participa, gente. Isso é muito bom. Acho que para mim é utilizar a norma culta, saber o que você está escrevendo, saber utilizar as pontuações na hora certa, saber utilizar o parágrafo, travessão e colocar em prática o que você vai escrever, né? Exatamente. Por exemplo, conhecer a norma da língua portuguesa, ou seja, a gramática, é fundamental. Não sei vocês, pegam um texto de WhatsApp, a pessoa escreve tudo errado, dá uma preguiça, não dá? Pensa o corretor da banca. Ele tem só 4, 5 minutos para fazer uma leitura e depois preencher o formulário. Então, cuidado. A gramática é importante. Além da gramática, aquilo que você vai trazer.
você tem que encantar. Um corretor amigo meu fala muito isso. Nossa, aquele texto me encantou. Aí eu aumentei a nota de fulano. Gente, é subjetivo, tá? A correção é subjetivo. E aí, Lohane, quais competências e habilidades? Então, eu acho assim, em complemento a isso que o Vicente falou, a questão da norma é muito importante, mas eu acho que se fosse resumir em duas, assim, eu acho que é interpretação de texto, porque não adianta você escrever sobre uma coisa que você nem entendeu qual que é o objetivo, para quem você vai escrever, qual que vai ser o tamanho desse texto, qual público você quer atingir. Isso tudo aí está dentro de interpretações textuais que a gente faz. E a outra questão é elaboração de síntese das coisas. Por quê? Porque a gente pensa trocentos milhões de coisas na hora que você vai escrever lá, né? E aí passa aquele filtro, né, das ideias e tal, mas ainda assim, pelo menos, o meu problema é esse. As minhas ideias são gigantescas. Quando eu assusto, eu tô falando de um filósofo, de um sociólogo, de um não sei o quê, porque aí liga em sei lá da quanto, e aí eu dou um exemplo, aí eu falo, meu Deus do céu, calma. Tipo assim, vamos sintetizar aqui, porque aí você tem que lembrar daquilo. No fim das contas, para que eu tô escrevendo? Para quem? Qual que é o meu objetivo aqui? Então, aí, se você tiver isso em mente, você consegue sintetizar da forma certa. Não de maneira, assim, que vai faltar coisas, que você está excluindo uma coisa que é, de fato, importante para a argumentação, mas também não adianta você escrever super bem, com a norma culta legal, bacana, ponto ótimo. Gente, já cansei de ler trabalho acadêmico aqui, coisa para faculdade, eu falei assim, tá de sacanagem que a faculdade me recomendou isso aqui para ler, porque a pessoa estava sem coerência nenhuma, assim, tudo certo gramaticalmente, mas só que nos parágrafos e na estrutura dos capítulos e das sessões, eu olhei aquilo e falei, gente, você não tá fazendo sentido isso aqui. Como que isso aqui foi publicado? Eu tava achando um absurdo, assim. Foi um texto mega cansativo. Então, por quê? Porque a norma culta é uma parte do negócio, tô falando assim, mas não é tudo, é tipo um quebra-cabeça, que você vai somando. Você pode ter uma ótima ideia, mas se você também for muito ruim na norma culta, ninguém vai entender nada. Se você usar vírgula no lugar errado, trocou o sentido total da sua frase. Então, eu acho que complementa esses dois pontos. 3, né? Eu comentei. Exatamente, eu lembrei de um aluno, eu acompanhei ele por 2 anos, de São Paulo, do Guarujá. Você conhece aí, ô Vicente, essa parte aí de Santos, ali próximo, né? Fala, de quem que você tá falando? Não, mas você conhece aquela região ali, Guarujá? Sim, conheço. Então, eu acompanhei um aluno, né? Eu acompanhei uma turminha lá de quase 90 alunos de São Paulo, e tinha um aluno que eu acompanhava ele como se, né, uma espécie de mentoria, 2 anos, somente eu e ele ali. E ele tinha esse olhar crítico, Lohane. Ele chegou um momento que ele começou a ler artigos científicos e ele analisar assim, tem algo errado aqui. E essa leitura é só para quem está muito avançado na interpretação, e começa a perceber lacunas, porque não houve uma organização das ideias. Eu lembro que lá no mestrado nós tínhamos um trabalho, né, que é o seguinte: nós temos que pegar uma dissertação e nós temos que analisar se o resumo da pessoa, se realmente a gente que lê a dissertação todinha, né, 100 páginas por aí, se de fato o resumo dela dialoga com o que está tudo ali. Porque já reparou que as pessoas prometem este artigo tem como objetivo apresentar tal coisa. E aí, quando você chega, mas cadê tal coisa? Ela passou por isso, mas ela não aprofundou nisso enquanto pesquisadora, nesse sentido. Então, nós tínhamos esse olhar. Então, para ter essa competência, né? Porque, gente, você estabelece competência e habilidades, é igual a educação básica, é uma construção. Até hoje eu estudo, né? Mas até hoje, sim, eu estudo, eu faço pós-graduação na área de revisão de texto. Ah, mas você não é revisora? Eu atuo como revisora. Sou revisora de várias professoras lá da FAI. Mas eu preciso entender a lógica da revisão. Eu preciso entender as novidades do mercado, né, editorial, por exemplo. E, além disso, eu preciso, cada dia que passa, trabalhar a minha habilidade. Porque se eu distanciar da escrita, gente, essa é a verdade. Eu esqueço muitos recursos. Porque é prática, é tipo língua inglesa, né? É tipo Libras, né, Fabiana? Se você o dia inteirinho está ali com o surdo, mas se você fica 2 anos sem comunicar com o surdo, o que acontece? Você lembra o seu sinal depois? Você esquece. Perde vocabulário. Perde. Você pode saber o básico, o seu alfabeto e tal, mas de repente você fica pensando, gente, qual que é aquele sinal em Libras mesmo? Porque você perdeu o contato. Eu falo isso por mim, né? Porque antes eu fazia até histórias infantis, tá lá no meu canal, história para crianças surdas.
lá no projeto da UFMG, hoje eu não lembro mais. Às vezes eu assisto o vídeo, eu falo assim, gente, o que eu falei ali? Eu não recordo, porque era algo muito específico daquela historinha. Érica, pode falar, por gentileza. Ô Lola, eu vou dar um exemplo. Eu lembro que quando eu estudava ensino médio, eu era realmente muito boa na redação. E aí eu lembro que a professora, ela pegava minhas redações, utilizava minhas redações como exemplo. Eu tirei uma nota muito boa no Enem, na redação também. E aí, todo mundo pedia para eu olhar, na época, analisar as redações, e eu analisava e tal. E aí, isso foi em 2006. Quando foi em 2013, eu fiz a prova da PBH, eu fui aprovada na redação, só que eu fiquei bem atrás e acabou que eu não fui chamada. Mas, porque eu já enferrujei. De 2006 até 2013, nunca mais eu tinha pegado. E aí, depois de 2013, também eu não fiz nenhum concurso que exigisse a redação. E aí, eu fui fazer na PBH. Eu não sabia nada, eu não sabia da onde eu começava, para onde eu ia. Aí eu falei assim, meu Deus, eu era boa na redação. Eu lembro das professoras me pedindo para eu poder analisar a coisa dos outros. Falei, o que aconteceu comigo? Cara, eu sinto isso toda sexta-feira, quando eu estou na UFMG, e eu escuto todo mundo falando inglês, e eu sou a única da sala que não falo inglês. E toda a conversação é em inglês, italiano. E italiano eu já consigo dominar um pouco mais por conta do espanhol, e eu paro e penso assim, cara, eu era tão boa em inglês quando eu era adolescente, por que eu parei? Por que eu desisti? Eu me questiono muito, por que eu saí do FISC? Eu era aluna do FISC, eu era aluna do FISC, e eu estava tão envolvida ali, gente, eu amava, a Daiane sabe que ela me acompanhou, eu amava estudar inglês, e eu era aluna dedicada, até um certo dia que eu tomei bomba no inglês. Eu não entendi aquilo, por que isso? Sabe? Que loucura é essa? Então, às vezes, eu penso também que os cursinhos, eles mataram os sonhos da gente. E o que eu fiz? Eu distanciei. Era algo que eu amava. Eu falava que... Falava não, eu fiz o meu vestibular para letras em inglês. E, bom, fui para o português depois. E eu me decepcionei ali com o inglês. E hoje eu estou em busca disso, estudando por conta do doutorado. Eu preciso, né, apresentar proficiência em 2 línguas. E aí eu penso assim, tá, vou tentar espanhol e italiano. Bom, vou fazer isso, mas o inglês ele é importante. Então, no momento que você fala isso, Érica, eu penso assim, por que a gente para? Por que a gente começa tão empolgado? Eu li algumas mensagens, né? Algumas pessoas fizeram matrícula, e mandaram assim para mim, nossa, eu tô tão ansiosa para iniciar. Ô, gente, sabe o que eu pensei? Eu falei assim, não, eu podia ficar tão ansiosa assim para permanecer. Porque muitas pessoas iniciam, mas poucas entregam as redações. Muitas começam empolgadas, aí quando a terceira, né, Stephanie? A Stephanie sabe, a Renata, na terceira aula, mas cadê fulano? Fulano some. A Elza tá aí, gente? A Elza é testemunha disso. Que só os fortes permanecem. Cadê a Elza? Elza Gomes? Você pode falar daqui a pouco aí? A Elza está lavando o vaso. Você percebeu? Você percebeu que as pessoas, elas começam, aí a sala fica lotada. Primeiro dia, 30 alunos, aí depois, quem fica até o final? As mesmas. Não, está sem áudio. Mana. O Vinícius está aqui atrás me atrapalhando. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Diga novamente, o Vivi vai me atrapalhar. É porque eu falei o seguinte, que muitas pessoas, elas falam assim, nossa, estou tão ansiosa para iniciar o curso, mas elas não conseguem permanecer. Procrastinam. Isto. Procrastinar, gente, Jesus toma conta, é normal, mas a gente tem que vencer essa procrastinação. Em tudo, né? Eu deixar para depois, né? E também tem que ter muita determinação, acho que essa palavra é crucial. A gente tem que ser determinado, sabe? Quando a gente quer alguma coisa. Eu estou aqui pela fé, viu? Estou pós-rabiola. O que te fez permanecer? Desde quando você iniciou? Estou acabando de falar com a minha chefe aqui agora. Ela está assim, Elza,
não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Responde isso. Eu falei, agora tem aula. Mandei uma foto aqui. Ela, que isso? Quais competências e habilidades são necessárias para escrever bem com vocês? Eu falei, da Lohane, é uma formação continuada. Eu já fiz uma propaganda aqui para ela. Ah, é, porque nós falamos isso também, tá, gente? Para quem Aí ela está dando falou assim, continuidade, a gente fala formação não vai continuada. fazer com Santa Luzia, não, né? Eu falei, não, fazer o mestrado. Isso mesmo, parabéns. Gente, a Elza tem todo o potencial, a Elza é maravilhosa. E antes de você entrar, tinha uma pessoa falando de você aqui, tá? Mal? Não, super bem. Fabiana falou que fez amizade com você por meio do curso. Ah, mana, você é demais. Eu e a Mana, ó. Esse curso vai bombar com nós duas de novo, mana. Gente, a Fabiana, a Elza, traz uma energia tão boa. Daiane está presente. Daiane me ligou um dia, acabou a aula. Daiane tá assim, ai, Lola, tô sentindo falta da Elza e da Fabiana. Presente. Da Lohane. Você lembra, Daiane dá Daiane? oi pra gente, mas não sei que menina estranha. Daiane, você não comentou isso? Gente, tô aqui. Ah, oi, Dai. Hello, Elza, pessoal. Hoje não tô muito bem, não, mas vou melhorar aqui. Mas assim, enfim, no caso aí a gente aprende muito, né, com essas parcerias que a gente faz. A Fabi elogiou super a Elza, né? E tudo aí que a Lohane falou, a Elza realmente aí tem um potencial bem bacana para desenvolver. Né? Todos nós temos, e assim, eu tive uma proximidade maior, né, com a Elza, com a Fabi, enfim, muito bacana participar da turma. Isso Ô, mesmo, gente, é eu sou bom. muito palhaça. Eu tô na escola, tem 45 dias, parece que tem 45 anos que eu tô lá. Você conhece todo mundo, já conversa com todo mundo da PBH, né? É essa energia, uma energia gostosa, axé. Isso aí, menina, muito bom, muito bom. Então, ô Elza, já que você é uma aluna aí, uma aluna, né, que está participando sempre, quais competências, na sua visão, tá, e habilidades são necessárias para escrever bem? Quando você chegou lá no concurso, e antes, se você pensava assim, nossa, eu tenho que ter essa habilidade. Qual que é a habilidade assim, que você pensa? Não, eu preciso disso para escrever bem. Tô aqui na área de tanque, gente, porque ninguém, na área de fora de casa, porque ninguém aguenta ficar dentro de casa, porque é o forno que tá. Calor. Eu pedi para desligar a máquina ali, mas eu vou explicar. Então, o que eu penso em relação à competência? A gente tem que ler muito. A primeira coisa é ler, porque você não sabe o que vai cair. Você não sabe, talvez é uma vertente. A Fabiana falou assim, eu fiquei procurando alguma coisa, para ver se tinha alguma coisa para me copiar na prova e tal. Então, quando você começa a ler muito, a primeira competência que eu acho é ser um bom leitor. Tem que ler muito, tem que gostar de ler, tem que aprender a ler, tem que ler tudo, né? E ler qualquer coisa, notícia da Jojo Todinho, como o professor Ângelo falava, não é só ficar lendo manchete, mas lá na matéria, ler, aí você entende, você vê como foi explicado, você faz sua crítica. A primeira é essa. A segunda é ser determinado. É uma competência. E procurar avançar e melhorar no nosso vocabulário, porque a gente pega esses meninos aí no ensino médio, e os meninos estão com um vocabulário muito bacana. Eles já estão muito à frente da gente, principalmente esses que vão ir para o Enem, né? Está bem avançado. E aí as outras pessoas também sabem o tanto que a gente sabe. Eu acho que vai fazer diferença isso. É apresentar, sabe? Porque quando você sabe muito o assunto, você vai saber falar dele. E aí, se você consegue desenvolver ali, falar para o seu leitor aquilo que você queria dizer, conseguir transpor dessa maneira, você vai bem. Eu acredito que é isso. E aí vai ter coerência, vai ter coesão no seu texto, porque você vai saber, você vai falar assim, não, isso aqui não é coeso, não justifica, tá? Deixa eu fechar a câmera aqui, que vai ficar cheio de gente. Eu penso que seja isso. Inicialmente, né? Tem outras considerações. Excelente, excelente. A leitura é tudo. E eu lembrei do professor Ângelo, gente, você precisa ler, mas ler como? Em profundidade, né? Então tá. Bom, aí, gente, quando a gente pensa também na questão da escrita, qual o papel da escrita na evolução da humanidade? Né? As pessoas foram evoluindo,
né? E aí eu coloquei algumas palavrinhas, né? Quando a gente pensa, até na nossa evolução, enquanto pessoa, mas enquanto a gente pensa também na evolução da humanidade, a gente pensa que a escrita, ela tem uma importância muito significativa para a transmissão de ideias e saberes. Por exemplo, eu tenho um caderno aqui da minha mãe falecida, né? Então eu tenho ali as receitas, olha, por meio da escrita, né? Então eu consigo resgatar as receitas da década de 90, da década de 80, enfim. E aí eu consigo também compreender um contexto histórico, eu consigo estabelecer uma comunicação, né? Porque dependendo da sua leitura, né, você consegue compreender ali, né, por meio daquele texto que, né, por exemplo, uma outra língua, né, você consegue ter esse entendimento. Então, quando você para pensar qual que é o papel da escrita na evolução da humanidade, você começa a entender a importância dessa escrita, e por isso que a banca exige. E é por isso que Lohane e eu ficamos chateadas quando não há redação. A gente pensa assim, como assim, gente? Como assim? Né? A escrita, a pessoa ela vai transmitir um conhecimento. Eu acho que a pessoa ela revela muito mais se ela é competente para aquele cargo por meio da escrita do que por meio de uma prova objetiva. Porque prova objetiva, a gente sabe que tem pessoas, eu conheço uma pessoa que ela tem sorte, ela consegue chutar bem. Eu tenho alunos assim, lá no 4º ano. Recentemente, eu contei até para a diretora, olha, esse aluno aqui, ele só acertou que ele chutou bem, gente. Parece que o menino é bom assim no jogo, sabe? Eu acho que se ele for marcar ali na Lotofácil, ele vai se dar bem. Mas e no momento que você fala assim, fulano, lê isso aqui, ele não sabe. Ele só marcou que ele sabe, gente, ele é tão espertinho que ele sabe que tem A, B, C e D. Que ele só pode escolher ali uma. Ele marca. E de repente ele acerta muitas questões. Mas, quando você coloca ele na ação da escrita, não sabe escrever nem o nome completo. Entendeu? Você sabe, quem é professor de educação de anos iniciais sabe disso. Às vezes tem aluno do 3º ano que não sabe o nome completo, mas sabe marcar uma prova e sabe acertar aquela prova. Então, se o professor avaliar só por meio de uma prova objetiva, ele vai conseguir identificar se aquela criança avançou? Você acha, Lu? Você pega aquelas provas lá só de um 4º aninho. Você criar uma prova só com questões objetivas. No 4º ano, 3º ano. É eficaz? Não. Acho pavoroso, gente. Esse negócio de falar de prova comigo, isso aqui é até complicado, porque eu sou tipo um ponto fora da curva em relação a essas concepções, mas assim, eu acho que precisam ser mais respostas abertas. De verdade, assim, só que às vezes o que acontece é o seguinte, assim, não vou assim, taxar, porque às vezes cada escola é uma escola, tem hora que coloca um monte de requisito, que tem que ser assim, eu entendo isso, mas no caso que você tem opção, vai te dar mais trabalho. Porém, eu acho que abre mais um precedente para discussão, para depois você fazer uma aula ali para corrigir a prova, mas não necessariamente assim, corrigir, porque às vezes o que fulano escreveu não está errado, é por isso que dá trabalho para corrigir, porque entra naquele negócio subjetivo, está errado, está meio errado, então, só que aí gera uma outra aula. Quando eu era do Fundamental 2, do ensino médio, os professores faziam isso, às vezes a prova era aberta, e era uma aula inteira debatendo aqueles assuntos que caíram na prova, por quê? Porque a prova foi aberta e cada um saiu falando uma coisa. Então, assim, não, você tá certo porque você pegou na perspectiva tal, mas o fulano não tá errado, porque ele olhou na perspectiva tal. E, assim, começar isso com as crianças do 4º ano, assim, não precisa achar que é muito, não, porque na verdade não é. É dentro do contexto ali do assunto que caiu, não é informação demais. Essa coisa de prova fechada, eles aprendem a fazer prova. Eles não aprendem a responder às coisas, é diferente. E, na realidade, anula a experiência da criança escrever. Aquela experiência que já que tem 8 anos, ele já está transmitindo as ideias. E também, gente, vai criando ali aquela preparação, né, para o futuro. E, infelizmente, nós sabemos que hoje, com a inteligência artificial, as pessoas não estão escrevendo. E aqui, em muitos momentos, eu vou perceber que você vai me enviar uma redação e vai usar a inteligência, e eu não vou aceitar. Né? Eu vou deixar isso bem claro. Por quê? Porque eu quero que você escreva da sua forma, para eu te analisar, para eu te orientar, para eu te corrigir, para você avançar. Oi, Elza. É por isso que agora, como eu era do Fundamental 2 e agora eu estou no 1, eu fico horrorizada pensando assim, gente, o que eu imaginava lá na frente está acontecendo aqui. Os meninos, eles recebem as atividades todas em folhas.
E aí, quando vai escrever alguma coisa, uns garranchos de letra, umas caligrafia horrorosa, uma demora para escrever alguma coisa, uma frase, é 40 minutos para escrever uma frase. Verdade. Transpor para a letra cursiva, então, é um parto. Um Aí eu falei, chororô. meu Deus! Aí, quando os meninos chegavam no 6º ano, que a gente falava, ó, aqui não tem nada desse negócio de folha, não. É quadro, dá seu jeito, não tem esse negócio, a aula é 50 minutos, o bloco é 50 minutos, eu sei que lute, fique esperto, e tal. E os meninos tinham dificuldade, eles sofriam muito, sofriam demais. Mas por quê? Agora eu estou nos anos iniciais, eu estou vendo. É mania de folha, gente. Tem que treinar esses meninos escrevendo também, no quadro, passar lá, eles têm que saber fazer a margem no caderno e tal. Nossa, eu estou na turma de 4º e 5º ano. Às vezes eu uso uma parte do quadro, né? Ele pode ser dividido em 3 partes, eu uso uma, a da menor, vamos supor que eu divido ali em 3, né? Se tem dimensão do tamanho. E aí tem menino do 4º ano que fica assim, professor, escreve de letra cursiva, não. Escreve caixa alta. Nossa, em cursiva. Tipo isso, né? Não sei. Aí eu falo, nossa, é difícil, gente. Não, muito difícil. Tem que melhorar isso daí, viu? É muito triste. Por isso que nós, enquanto docentes, ou pessoas, né, pessoas que estão aí, né, se preparando para iniciar na escola, né, enfim, para trabalhar, nós precisamos trazer escrita para a sala de aula. Começa por meio de palavras, depois por meio das frases, e vai trazendo, olha, agora escreve um parágrafo. E com temas que a criança gosta de escrever também, às vezes, o que ela gosta, né? Igual essa questão do anjo, coisas fáceis, né, gente? Que a criança vai se sentir à vontade para escrever. E aí, Lô? Não, é porque a Elza falou isso da questão que a gente está acostumando os meninos com folha, a letra fica... Aí eu vou ter que dar um depoimento, porque assim, eu já passei pela escola pública, pela escola privada, que não lidava com uma pedagogia tradicional, e que eu achava muito mais eficiente, inclusive, mas enfim, papo por outro contexto. E agora eu estou num espaço pedagógico, que atuo no contraturno, e minha principal função lá é ajudar as crianças no dever de casa, e dar aula de reforço. Eu tenho 2 alunos que eu dou aula de reforço, assim, uma é terça e quinta, o outro é segunda e quarta. Tá. Mas aí, nesse momento do dever de casa, o que acontece? Esse espaço pedagógico está lá no Gutierrez. Então, eu mexo com as crianças, como se diz, da classe média alta ali. Então, é Santo Agostinho, é Santa Maria, Santo Agostinho, principalmente, assim, em peso. Santo Agostinho, Gutierrez e Centro. E aí Santa Maria e umas outras escolas menores, assim, mas tudo escola particular, a grande maioria. E o que eu noto é assim, o para casa das crianças, assim, eles já têm um planner mesmo, igual um caderno, igual esse que a gente adulto usa, no primeiro ano, desde o primeiro eles já têm. E eu acho uma graça, porque já ensina eles a trabalhar sobrecarregado, né? Eu acho lindo isso, assim, ter que ficar com aquela responsabilidade. Aí eles ficam anotando coisa para a semana inteira. Tipo assim, às vezes é um para casa que daqui 4 dias eles anotam lá, não sei o que, chega lá na casa, mostra para mim, eu vou ajudando a priorizar o que precisa fazer primeiro. Mas assim, aí o que acontece? Olha, eu vou te falar porque eu não acho legal, vou chegar nessa parte, calma aí. Os meninos ficam assim, extremamente sobrecarregados, porque às vezes é 2, 3 para-casas para o mesmo dia, de matérias diferentes, e quando você vai ver, é 2, 3 folhas. Os textos têm 15 parágrafos. Os meninos do 4º ano estão lendo texto de 15 parágrafos. Tanto que eles já vêm com um parágrafo lá da escola numerado, tipo assim, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. E é umas atividades, assim, eles fazem sozinho e tudo, mas é um trem totalmente sem noção. Igual eu tenho uma aluna do Bernolim, que tadinha, a menina tá no 3º ano, mas eu tô vendo que a Camila vai sofrer muito quando ela for adolescente, porque a autocobrança vai socar ela, porque ela chega lá preocupadíssima, não, porque eu tenho que estudar para a prova, que não sei o que, para casa ela não esquece ela vai lá sozinha, não é igual os outros meninos que eu tenho que ir lá e chamar, ela vai sozinha, faz, não sei o que. Aí eu fui ver a prova dela um dia, ela, não, porque eu tirei nota baixa, não sei o que, fui ver a prova 7,5 de 10, ela tava achando baixa. E a professora ainda escreveu lá de caneta azul, você pode melhorar. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Aí eu fui ver as respostas que ela tem que corrigir no caderno, né? A professora deu como errado, o que era? Era a reprodução... Ah, tá. Estava perguntando sobre a reprodução de planta. Aí ela falou assim, acontece fora de tal lugar, não sei o quê. Aí a professora deu a resposta como errado, falando que era para ser dentro de outro lugar. Mas só que no sentido assim, se ela falou que é fora de tal lugar, com certeza é dentro do outro. Eu estou explicando assim para vocês, é porque eu não lembro as palavras certas, mas é só para entender que a ideia dela era exatamente o que a professora falou, mas em outras palavras. É porque, na realidade, Lohane, ela usou uma outra palavra, mas a professora Isso. queria que ela usasse o mesmo termo. Que o mesmo termo.
Exatamente. E tanto o Bernoulli muito mais, mas o Santo Agostinho é esse volume imenso de para casa, que eu, sinceramente, eu duvido que o professor corrija isso na sala, porque assim, não tem cabimento você com uma turma de 30 alunos, você corrigir um para casa de 10 questões, assim, Só que questões normalmente abertas são algumas. 20 alunos no máximo, né? Na Não sala. são. Não? Não são, não. No No terceiro Bernoulli? ano do Bernoulli eu não sei, mas do Santo Agostinho é de 30 a 35 por sala, isso aí, tipo, no terceiro ano. E os para-casa gigantesco. E aí, na hora que você vai ver o caderno dos meninos, é uma coisa, assim, os pais nem investem muito em caderno, porque é um caderno para colar folha. Então, para que eu vou pagar cá? Não é um caderno para colar folha. E aí, aqueles cadernos que tem umas linhas menorzinhas e outras maiores, tudo pauta preta, que eu acho aquilo pavoroso. Eles escrevem tudo lá para escrever, mas se você vê as letras, você fala assim, gente, para quê? É melhor fazer 3 questões, mas 3 com a letra bonita. O que adianta 10 e eu não estou nem entendendo o que o menino está escrevendo. Mas para eles, eu acho que ele só bate o olho. Fez de 1 a 10, tá certo. Aquilo que nós falamos, aquela mensagem inicial, visa a quantidade, nem sempre a qualidade. Exatamente. Porque, às vezes, foi tão interessante, eu adorei você ter falado isso, que eu comecei a refletir sobre minha prática docente. Porque em muitos momentos eu estou ali também na folha, que eu crio materiais. Aí eu tenho pavor de folha. Eu tô ali cheio de folhinha, tô aqui, ó, cheio de folhinha para levar para a escola. Só que, realmente, eu não esqueço também que a gente tem que colocar o menino, sabe, para ir para ação da escrita. Eu até coloco, né, Daiane? Daiane tá comigo em sala, mas às vezes a gente tá muito focado na folhinha ainda, né, Daiane? Muito na folha. Então é bom. Adorei, gente, esse comentário. Serviu para mim, tá? Serviu para mim, para Daiane, né, Daia? Oi, Lohane, não entendi. Eu falei assim que essa questão delas trazer a crítica, né? Que às vezes o professor só trabalha com a folha e o aluno não escreve muito. Ou às vezes a gente trabalha digitação, né, gente? Agora é isso. Vamos lá escrever um texto, aí pega o tablet. Aí o aluno digita. Verdade. Aí a gente está treinando, né, a habilidade da criança em escrever. Interessante que tem uma pesquisa que saiu recente que fala que a pessoa que escreve manualmente, ela consegue desenvolver mais a atenção, cognitivo, não sei se vocês viram. E depois que eu li essa pesquisa, eu mudei a chavinha aqui do curso. Nós só escrevemos agora na folha. Sabia, Fabiana? Não mais digitado. Porque falou que a pessoa consegue memorizar mais. Então, para quem vem daquela época que nós tínhamos que digitar, tem. Eu posso hoje? Pode. Mas agora eu peço que escreva. Eu prefiro agora. Então, houve esse avanço porque eu li uma pesquisa. Olha como a leitura é importante. Houve um avanço aqui no curso. Eu percebi assim, peraí, se lá no dia da prova eles têm que fazer manualmente, né, manuscrito, e a própria pesquisa revela que a gente tem que colocar a pessoa na ação da escrita, com a letra cursiva, cara, então vamos passar, vamos voltar, isso aí, é esse método, tá? Senti falta disso naquela época, ótimo, verdade. Bom, e aí, gente, eu quero passar aqui para vocês, para quem está na imersão, e para quem deseja entrar ainda, nós, aqui hoje é uma aula aberta, é uma troca, né? Não tem como ser o primeiro dia, se você chegar cheio de matéria, não tem jeito. É mais uma contextualização. E aí eu vou compartilhar com vocês uma primeira coisa. Algumas pessoas me questionaram até que dia eu posso fazer a matrícula? Até o dia 10. Depois disso, mais não. Porque é uma turma reduzida. E eu entendi, tá? Porque tem a questão do pagamento e tudo, né? Enfim, algumas pessoas vão receber a partir de amanhã e tal. Então, vocês vão pagar, gente, 12 vezes de R$ 28,90, que significa um valor muito simbólico, tá? De R$ 298. Aí você fala assim, mas 298, sim. 298 é um valor muito simples, para quem sabe que antigamente pagava 400, 500 reais, nessa mesma carga horária. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisinha. Enquanto eu vou abrindo aqui, hoje eu estava pensando numa questão que eu gostaria que vocês até conversassem no chat. Sabe quando você vai no nutricionista particular e você paga uma consulta de R$ 180 para ouvir aquela questão assim, tira o biscoito recheado, elimine o pão e o açúcar, e você já sabia dessa informação? Bom, isso acontece comigo de vez em quando. Eu pago uma consulta, eu não tenho dó de pagar, não. Vou lá, não sei por quê. Eu já sei tudo aquilo. E nem sempre eu sigo. Aí eu pago 180. Aí, de repente, eu vou lá no clínico geral. Não, hoje eu vou no clínico, eu vou pagar R$ 200. E sabe qual que foi a última vez que eu fui na nutricionista?
a consulta durou 20 minutos. Aí eu fiquei refletindo e pensando assim, cara, tá, 180, 20 minutos. Só um minutinho que eu tô abrindo aqui o arquivo. Bom, 180, 20 minutos. Aí eu libero um curso de 280 que eu vou ficar acompanhando a pessoa, tipo, quase 3 meses, ela tem dó de pagar. É surreal isso também. Então, quando você pensa que aqui você vai poder avançar, você vai conquistar, né, a sua nomeação, você vai evoluir enquanto ser humano, leitor, escritor. Aí você para e pensa assim, cara, 298 é caro. Sei, eu não acho, porque eu invisto, né? Eu faço cursos também com outras pessoas. Eu invisto aí 600, 700 reais, porque às vezes eu penso assim, gente, eu não vou numa consulta com uma nutricionista, gente, que às vezes é formada no semipresencial. Teve uma assim que eu detestei. E você paga ali 180 e a pessoa jogou na inteligência artificial a minha receita. E ela nem me deu atenção, eu não tenho nenhum contato de WhatsApp dela. A gente não pode criar vínculo, eu tenho que remarcar, né, a consulta, aí você paga mais 180. Aqui não, aqui você começa no dia 3, aí você tem vários encontros que começam 19h30 e termina 9h30. Esse é o nosso período na quinta-feira. Aí você tem encontro até o dia, desculpa, gente, até o dia 5/12, tá errado isso aqui. É até o dia 5 de dezembro. Ah, mas finaliza aí? Não, a gente ainda permanece lá no grupo conversando. Aí, às vezes, a pessoa entra em contato comigo no WhatsApp, eu ainda respondo. E aí eu penso assim, nossa, a pessoa tem dó. Tem gente que me liga e ainda fala assim, não vai ter desconto, não? Aí eu fico sem palavras, eu penso assim, será que até agora não percebeu que 298 é com desconto? Entende? Então, assim, nós temos ainda algumas vagas. Até o dia 10, você pode ingressar. Após esse dia, não tem jeito mais, porque realmente fica sem sentido. E algumas alunas reclamaram depois, né, que a pessoa cisma de entrar no final, e aí a gente fica tentando ajudar o outro, enfim, não rola. Então, você tem a chance aí até do dia 10, e nós teremos esses encontros aqui. Esses encontros, eles são isso, é dia 5/12, gente. Encerramento em dezembro. Mas a titia Lulu errou aqui na hora de digitar, tá? Vou consertar isso. Dia 5/12. E aí eu confundi uma questão também, que semana que vem tem aula. Dia 10. Deixa eu até conferir aqui. Semana que vem, dia 10. É no dia 17 que nós não temos aula, que é aquela semana das crianças. Eu estarei em Niterói. E eu confundi. Eu achei que eu estaria no Rio de Janeiro agora, no dia 10. Então, dia 10 nós temos aula. Semana que vem, aberta somente para os nossos alunos, tá? Os matriculados, quem está ali, enfim. Agora, se você ainda quer fazer parte desse grupo, interagir conosco, estudar conosco, você tem ainda a chance de fazer a matrícula até o dia 10. E aí eu quero mostrar para vocês que nós já temos a nossa primeira atividade, que eu vou inserir hoje ainda, mas já mandei por e-mail, tá? Bom, a entrega é até o dia 7/10, segunda-feira, correto, pessoal? E o tema da redação é um tema que caiu no CNU. Esse tema que o professor Ângelo me encaminhou na época, eu falei, eu ainda vou trabalhar com esse tema na redação. Ainda vou trabalhar com essa proposta. Essa aqui, gente. Em que medida a educação e o progresso científico e tecnológico podem contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas e ampliar o desenvolvimento da sociedade brasileira? Vocês vão precisar ler, vocês vão precisar pesquisar, e vocês têm até o dia 7 para entregar, porque essa redação, ela chama redação diagnóstica. Ah, eu preciso caprichar muito? Não, você precisa escrever a sua verdade. Porque quem chegar aqui, ai, gente, eu sei usar inteligência artificial. Então, no momento que a pessoa chegar com um texto perfeito, e eu jogar e descobrir que é da inteligência, eu não vou gastar meu tempo fazendo correção. Porque a pessoa vai tirar total. Eu quero que você escreva, mas você não vai escrever do nada. Você vai lá, vai pesquisar e vai tirar um dia. Agora sim, eu vou fazer meu rascunho, meu planejamento, e vou escrever meu texto e vou mandar. Porque eu quero que a Lohane me avalie. Entendeu? É nesse sentido. Pode falar. Eu acho que a Érica que levantou a mão ou foi a Fabiana? Eu. Ok. Ô, Lohane, eu queria saber o que você pensa dessa banca de Santa Luzia?
ótimo. Ótimo. Eu comecei a falar hoje sobre a banca, mas nós não estávamos gravando. É uma banca recente. Ela iniciou em 2020. Ela não publica suas provas. Há críticas em relação a essa banca. Não é tão fácil assim em relação à língua portuguesa. E nós não temos ainda, assim, para quem fez prova, pode até me mandar. Não, eu conheço, porque eu tenho minha prova aqui. Mas eles não publicam provas, né, Lu? Eles não publicam as provas. Eu não tenho um modelo de prova deles. Então, de onde nós vamos partir? Das provas, das últimas provas de quem fez. Entendeu? Vou ter que fazer esse levantamento. Mas é uma banca que ela não é tão famosa, né? Ela não é uma banca consolidada há 10, 15 anos no mercado. Ela começou em 2020. Isso não significa que eu estou criticando, falando que ela é boa ou ruim. Não estou fazendo esse juízo de valor. Mas ela não tem também tantas informações assim para nós, né? Então, nós vamos partir de qual? Ela segue a gramática tradicional. Então, realmente é gramática mesmo. Tem que estudar crase, concordância, regência. Enfim, vai ter que estudar. E redação, vocês vão seguir aquela estrutura de redação, uma escrita coesa e coerente, enfim, igual os outros concursos mesmo. Mas é uma banca que está no mercado tem pouco tempo, então a gente não tem tantas informações, Fabi. Mas você sabe alguma coisa? Alguém sabe sobre a banca? Parece que ela que aplicou, foi essa banca que foi responsável pelo concurso de Ibirité, né? É a única coisa que eu sei. Érica, o que você tem a dizer, Érica? Eu tenho a prova de Sabará, que eu fiz, o de Sabará, eu tenho ela, e uma amiga minha me encaminhou a de Ibirité. E assim, o português, a língua portuguesa é bem dentro do que você falou mesmo. Eu vou te encaminhar ela, que aí você dá uma olhada nela, nas duas. Ô, Érica, você consegue escanear para a gente analisar isso dessa prova? Consigo. A que a colega minha me mandou, ela já está até escaneada, aí eu te encaminho ela. E a de Sabará, eu escaneio ela amanhã e eu te encaminho ela. Ah, agora sim, eu precisava disso, porque como eu não fiz essa prova, eu não tenho ela aqui. E também não tem no site deles e não tem no PCI Concursos, tá? Mas é isso, Fabi, é isso. E aí, gente, nós teremos esses encontros aqui fixos e alguns bônus também, tá? Esses bônus aí, às vezes é no sábado. Ah, a gente vai ter um encontro no sábado, gente, aqui, ó, no dia 26/10, tá bom? Aí talvez vai ser um simulado, beleza? É para atender minhas alunas do sábado, porque as minhas alunas, elas pagam o curso, elas assistem a gravação, e aí elas precisam de uma interação conosco. Aí eu agendei esse dia aí, dia 26/10, no sábado. Renata, você está presente aí no encontro? Renata, lá de Santa Luzia? Tô, Lô. Tô querendo agendar com a Luana também, tá? A Luana, nossa amiga, que te apresentou o curso, para participar de uma aula aqui conosco, tá? Coisa Vou convidar boa. a professora Luana. Aí, quando a gente convida, né, gente, a gente paga esse professor, tá? Então, eu tenho que só esperar até o dia 10, fechar a matrícula, para eu agendar com a Luana a data, ou seja, após aí o dia 10, talvez ela tenha vaga no dia 26, não sei, vou ver com ela a agenda dela. E analisar aí o valor para a gente fechar com ela e com o professor Ângelo também. São excelentes professores, tá? E eu acho que dessa vez eu vou convidar a professora Gleice também, lá do mestrado, lá da UFMG, a Gleice da Educação Infantil, porque tem alguns temas aqui que eu posso convidá-la para trabalhar com vocês, beleza? Então, gente, nós temos aí essa programação, então, tá? São encontros que iniciam 19h30 e vai até as 9h30. E aí, deixa eu parar aqui. Eu vou abrir para vocês, para nós tirarmos algumas dúvidas. Ah, Andréia, pode falar enquanto eu estou abrindo aqui. Pode perguntar, Andréia. Boa noite. Gente, não vou aparecer, não, tá? Só vou falar. Ô, Lola, eu gostei muito do curso, mas muitas das vezes eu acho assim, igual para mim, essa questão da redação, ela é uma novidade. Por quê? Porque eu já tenho muita dificuldade, mas às vezes eu fico com aquilo assim, será que eu estou fazendo do jeito certo? Porque igual, tipo assim, você falou
a primeira redação, toda vez do curso, é uma diagnóstica. Só que é uma diagnóstica que eu, né, que estou começando, me senti assim, mas como iniciar, da onde partir? Por mais que tenha alguns materiais, às vezes fica aquela dúvida assim, será que é assim? Igual no desenvolvimento. Eu inicio falando lá do tema, depois eu coloco um filósofo, e depois, o que eu faço? Eu senti falta disso. Andréia, aí eu vou ser bem sincera contigo, tá? E nós temos aqui, bom, nós estamos gravando, né? E nós temos aqui até a Elza, que é sua amiga. Você escreveu bastante? Você entregava as redações para correção? Eu entreguei. Foram duas correções. Isso. Você fez todas? Não, mas aquelas práticas também, aquelas atividades práticas em aula? Não, as atividades em prática, não. Eu não participei. Mas a escrita, sim. Mas o que eu estou, tipo assim, questionando, não é, assim, da aula, mas eu estou questionando de uma dúvida que eu tenho. De, talvez, tipo assim, será que eu estou fazendo do jeito certo? O que eu coloco aqui agora? Como que eu construo isso aqui? A minha dúvida é essa, entendeu? Para mim fazer uma diagnóstica. Então, porque, tipo assim, eu começo o desenvolvimento, mas eu falo assim, e agora? Eu colaboro no filósofo, eu coloco alguma coisa, e depois disso? Aí eu fico perdido. Então, quando você faz a diagnóstica, a primeira correção nossa ela é bem detalhada. Então, a gente faz uma análise, é como se fosse, de fato, assim, o professor Ângelo até brinca, né? Ele auxiliou nas correções. Eu nem lembro se foi ele que fez a sua ou foi eu. Mas, acho que foi o professor Ângelo. A gente faz um diagnóstico igual médico. Opa, peraí, aqui tá faltando um medicamento aqui, ó, aqui tá faltando alguma coisa. E as aulas práticas, gente, vocês precisam participar. Por quê? No momento que a gente identifica que a maior parte da turma está com dificuldade, por exemplo, em vírgula, em alguma coisa, a gente trazia ele na aula prática. Eu lembro, Andréia, que teve uma vez que a Elza falou assim, Andréia, faça, manda sua parte. E teve uma interação de escrita, a gente estava fazendo a escrita prática. Então como... Aí você pergunta, é desse jeito? Será que é assim? Só quando você escrever e eu analisar. Entendeu? Porque você vai ter que estar na ação. E na aula prática, é pegar, gente, a aula prática na quinta-feira, é pegar a caneta e o lápis, e na hora que eu falar assim, gente, 3 minutinhos para vocês elaborarem a frase ou criar uma paráfrase. A Stephanie está aí como testemunha. Todo mundo tem que jogar no chat. Porque ali a gente fez uma análise, não foi, ô Stephanie, aquela vez? Tem que fazer, é só assim que eu vou conseguir saber se você está bem ou não. Para introduzir, para concluir. É difícil? Mas até eu fui para a prática, não fui, Stephanie? Eu não fui para a prática? Sim. E foi fácil para mim também? Não. Até o Ângelo, né, também fez a paráfrase dele, e aí ele até brincou, né? Eu já fui para um outro lado diferente da Lohane e tal. E foi rico aquilo ali. Depois o Ângelo me ligou e falou assim, Lola, foi muito legal aquela atividade prática. As atividades práticas, ele até me deu um retorno, André, sobre isso. Ele falou assim, Lola, essa atividade prática... Não, foi muito boa. Eu até elogiei. Porque eu gostei. um escreveu e cada um foi analisando. Aí eu lembro que alguém criticou o meu texto, criticou a minha escrita também. Aí criticou, aí eu, nossa, Ângelo, bacana. Aí nós fomos analisar que o Pedro se destacou, um aluno do ensino médio. E eu falei, nossa, Pedro, não, deixa eu anotar aqui, Pedro. Aprendi com o Pedro, entendeu? Então, assim, a gente vai ter que ir para a prática, para a ação da escrita. E participar não pode faltar. Não pode faltar nas monitorias. E, além disso, gente, uma outra questão que aconteceu, André, que foi muito positiva, você entrou em contato com o professor Ângelo, e nós mandamos o bônus, você lembra? Nós mandamos o bônus. Como só introduzir um vídeo, de como só desenvolver, um vídeo só de como concluir. Você lembra desses vídeos? Que foi um bônus que a gente inseriu na plataforma? Sim. E aí... Eu até pedi para vocês, aí vocês me enviaram como fazer uma introdução, desenvolvimento. Não, você entrou em contato com o professor Ângelo, o Ângelo me falou, no outro dia eu já resolvi isso. Falei assim, não, vamos atender a necessidade dela aí. Mas o Ângelo fala uma coisa comigo e é verdade, é na prática e é uma prática constante. Aí você vai lá e analisa, nossa, a fulana está aqui desde 2019, ela já até passou no concurso público, em 2 BMs, mas é porque ela dá continuidade. É treino. E até hoje eu também treino. Pode falar, Lohane?
Então, isso que você falou aí da continuidade, contar rapidão aqui, porque eu comentei no início que minha escrita estava engessada no modelo Enem, por quê? Porque eu comecei estudando em janeiro, e aí eu fazia redação. Eu nem sei como que eu consegui. Gente, sério, eu não sei como com 17 anos eu consegui ter isso assim de continuar, mas eu fazia redação todos os sábados e eu mandava para correção do cursinho todos os sábados. Como é que você não fica engessado assim? Beleza. Aí fiz, só que quando eu fui para o concurso, que o primeiro que eu fui fazer foi o da PBH, já era questão discursiva. Eu falei assim, pronto, eu tô falando assim, questões, está num outro formato, eu vou ter 15 linhas, não preciso de proposta de intervenção, está num outro lugar, o que eu vou fazer? Então, é uma formação continuada, e não adianta, se você parar, você realmente esquece. Agora, em relação à avaliação diagnóstica aí, o que acontece? Eu acho que a gente tem que perder esse medo de querer assim, porque a avaliação diagnóstica é para avaliar, é para saber em que ponto você está. Não interessa se você está tirando, se você está fechando a redação da PBH, ou se você está engatinhando ainda em como introduzir, em como desenvolver, em como concluir. O negócio é saber de onde você está. Então, assim, óbvio, precisa ter um cuidado para fazer, para pesquisar as coisas. Não fazer de qualquer jeito, né? Isso que eu estava falando. Precisa. Mas só que, assim, fazer, como se diz, o máximo que você dá conta, porque o restante você vai aprender com a prática. A ideia é essa. Então, e isso aí, gente, a prática é que faz coisa mesmo. Eu acho redação muito gostoso de estudar por causa disso, porque não é aquele monte de teoria. Você pega um pouquinho de teoria e vai escrevendo mais um pouquinho de teoria e vai escrevendo mais um bocado de coisa. E assim você vai evoluindo muito. Exatamente, entendeu, André? Então, assim, qual que é a minha sugestão para você? Faça parte desse grupo, permaneça conosco até dezembro, feche o ano conosco, né? Vai interagindo mais com a turma, eu acho que você vai avançar sim, né? Tem algumas lacunas que eu percebi, porque você fez parte da imersão. A imersão é um mês somente. Mas um mês eu consegui perceber algumas coisas que eu posso contribuir. Mas como que eu posso contribuir um mês? Se você permanecer aí. Quer dizer, em um mês eu não consigo fazer milagre, gente, na imersão. E nem você. Porque você vai ter que dar continuidade. Então, agora, por exemplo, se você começou a imersão e você migra agora para a mentoria, você vai ficar. Você ficou, né? Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A gente chama assim de Helena. Andréia, você pode ter certeza que você vai pegar sua primeira redação e no último dia 5/12, eu vou falar assim, Andréia, vamos fazer uma análise? Eu te ligo, não tem problema nenhum. Uma chamada de vídeo só eu e você. Você vai falar assim, eu evoluí, porque se você não evoluir, alguma coisa tem. Porque, por exemplo, eu peguei meus alunos, a Daiane que trabalha comigo em sala. Eles não sabiam escrever, nem ler. Eles avançaram. Tem muitos que estão escrevendo o nome completo. Então, houve avanço? Sim. Eles estão lendo com fluência? Não. Mas estão avançando. Nome completo. Estou falando das criancinhas, tá, gente? Então, quando for no final do ano, André, eu vou pegar o seu primeiro texto, que está salvo aqui. Nós temos uma pasta. Está salvo. Mas é da imersão. Está lá salvo, a pasta da imersão de 2024. Aí eu vou pegar aqui o seu último texto de dezembro. Aí você vai fazer a análise. Você vai ter avançado em várias coisas. Agora, em um mês, realmente, é só para degustar. É só uma experiência de escrita. Agora, o aprofundamento, vou ser sincera com você, e ano que vem você vai permanecer, é tipo um curso de letras. Você faz 4 anos, depois você faz uma pós-graduação em gramática, em revisão, e você vai estudar a vida inteira. A nossa língua é difícil. Viu, André? A nossa língua é complexa. Né? Então, o convite é esse, caso você tenha interesse, permanecer conosco aí, a gente fica até dezembro, né? E aí eu acho que vai ser interessante para você. E tem uma frase aqui, alguém poderia ler essa frase? Na jornada pelo sucesso no concurso público, lembre-se sempre, cada tentativa é uma oportunidade de aprendizado, é um passo, mas próximo da realização dos seus objetivos. Gratidão pela presença. Isso, na jornada pelo sucesso. Então, há uma jornada, gente, há uma trajetória. O meu título da minha dissertação é trajetória. E o professor Ângelo, isso, ela tem que estar no nosso grupo aí, a gente vai ajudar aí, ó, viu, André? Ela chama Andréia, viu, Fabi? André, as meninas estão escrevendo uma mensagem para você no chat. Trajetória e jornada. É um percurso.
É um percurso. Pode ser do concurso. Só que é interessante o seguinte, gente, eu estava observando, sério, eu estava conversando com a diretora, a Geise, lá do Moisés Calil. Eu falei assim, Geise, há uma diferença das alunas da oficina. Gente, tô falando sério, de coração, não tô inventando história aqui, não. É diferente quem faz cursinho preparatório, quem é igual a Elza, Lohane, as meninas aí, Fabiana Souto, Fabiana Fantini, Daiane, essas meninas aí que estão treinando muito. E elas passam no concurso, gente, elas são diferenciadas. Porque nós temos professoras chegando alienadas na escola. Nossa, coitadas. Desculpa, eu fico até com medo de gravar umas coisas dessas. Bom que eu nem vou publicar, não, vai ficar só nos bastidores. Mas eu tenho pena. A pessoa não sabe mexer no Word. A pessoa não sabe escrever um relatório do aluno. Ela não sabe. Ela não sabe. Aí eu tenho orgulho de falar assim, ai, graças a Deus, minhas alunas, elas estão dando até aula de redação. Eu tenho alunas minhas aqui que querem fazer até letras e mestrado, doutorado, de tanto que a gente fala sobre escrita acadêmica. Eu tenho alunos que ingressaram para o mestrado depois que fizeram parte da oficina, porque mudaram a chavinha da mente. Mudaram. Né? Elza, pode falar. Nossa, e é mesmo. Olha para você ver, eu cheguei já caindo de paraquedas na coordenação. Então, toda hora, Elza, reunião. Elza, ata. A Elza vai redigir a ata. A Elza vai redigir a ata. Oi? Agora eu virei, eu sou a pessoa que fico fazendo as atas oficial. Falei, quero receber por isso. Mas é porque a gente sabe escrever, graças a Deus, graças a Lohane. E assim, graças a Deus, em primeiro lugar, graças a vocês por acreditar e depois graças a mim. Então, assim, é uma trilogia, né? Deus, você e o outro, nesse sentido, né? Tá tipo BNCC, você, o outro, o nós, como que chama lá na educação infantil? Eu, o outro e o nós. Isso, é tipo isso, gente, né? Por quê? Primeiro, a pessoa ela abre o coração. Segunda, ela acredita nela. Terceira, ela libera um orientador, né? A pessoa tem que deixar alguém orientá-la, né? Ensiná-la. E ela tem que ter essa humildade, né? Falar assim, não, eu quero aprender, não, eu quero avançar. E aí, gente, cada tentativa é uma oportunidade. E aí a gente sai daqui, bom, as minhas alunas mantêm contato comigo, ainda mais as que passaram. Aí elas me mandam notícias. Nossa, Lohane, eu estou escrevendo relatório, estou fazendo e acontecendo, a diretora me elogiou. E aí a gente começa a perceber, eu estou na escola, né, gente, atuando, eu tenho um olhar muito crítico, né? Eu fico assim, gente, como que a pessoa passa no concurso? É claro, passou e tal, mas ela não tem autonomia, ela não tem proatividade, tem gente que não tem nem criatividade. Aí você pega aí a Daiane, que é estagiária, trabalha comigo em sala, a Daiane, né, Daiane dá um show, a gente faz uma formação na prefeitura lá, eu levo a Daiane comigo, tem até uma formação agora na SMED, Daiane, que eu vou te levar, vou até avisar a Geise, e ela chega lá, a diretora fala, nossa, aí eu até falo assim, poxa, né, a pessoa, ela tem proatividade, a pessoa, ela enquanto estagiária, ela já é brilhante, cara, ela enquanto professora no futuro, ela vai ser destaque, não tem como, porque ela tem uma bagagem, gente, a Daiane e eu estamos com uma formação para fazer para vocês. E nessa formação, a Daiane vai falar, Daiane vai apresentar a prática dela pedagógica, enquanto estagiária. O que ela tem feito, o diário de campo dela, né, Dai? A Daiane vinha anotando assim, Lola, eu quero passar isso para as meninas. Eu quero passar isso para eles. Sim, pessoal. Nossa, eu e a Lohane, nós estamos, né, elaborando essas práticas pedagógicas justamente porque a gente entende que o estagiário, que as pessoas, né, que não tiveram experiência, muita experiência dentro da sala de aula, elas ficam um pouco perdidas, né? Então, aí, por meio das práticas pedagógicas, a gente vai passar muitas coisas, né, bacanas para vocês, a materialidade também, então isso vai ser bem importante. E isso que a gente tem vivenciado. Lô, fala um pouquinho do jornal que você escreveu lá também, acho que é importante para... É uma inovação, né? Eu estou criando lá na escola o jornalzinho dos estagiários. Bom, gente, aqui nesse caso, eu sou supervisora de estagiários, mas nós sabemos que tem pessoas formadas já em licenciatura, pessoas que não têm experiência ou pessoas que são iniciantes. Então, a gente tem analisado como que a gente pode ajudar essas pessoas, entende? Então, por exemplo, poxa, a Fabiana foi nomeada, como que eu posso ajudar a Fabiana na prática pedagógica dela?
Entendeu, Fabiana? Nossa, a Stephanie, ela já tem uma experiência, como que ela pode compartilhar aqui conosco? A gente vai ter essa interação também prática, né, em alguns momentos. E uma das coisas que eu fiz foi criar um jornalzinho, então, mensalmente. E aí vai ser a segunda edição agora, para outubro, e eu faço tipo uma ata do que aconteceu nas formações, os eventos que vão acontecer na escola. Gente, isso é uma novidade. A diretora me pediu? Não, eu fiz, mandei, falei assim, aqui, eu criei algo. Analisa aí, se você, né, você avalia aí, se você aprova e tal. Na hora, amei, tá tudo ok. Mas por quê? Porque eu fiz de coração, eu fiz porque eu gosto de escrever, e para mim a escrita é terapêutica. Então eu tenho prazer em fazer domingo várias coisas, além do jornalzinho, e diário de campo e tudo mais. Bom, faltam alguns minutos, então, gente, para a gente encerrar, mas eu não passei. Calma, não desista, permaneça. Mas não foi dessa vez, continue firme, tá? Que você vai vencer. E aí, gente, eu vou encerrar agradecendo vocês pela presença, encerrando aqui o vídeo, a gravação. Peraí, só um minutinho, a gravação. Mas, para quem tem alguma dúvida, eu vou liberar alguns minutinhos. Para quem não tem dúvida, tá tudo ok? Estão liberados, beleza?